Olá, Ares, tudo bom, gente? Vamos iniciar a aula de Química dessa semana, avançando no conteúdo, né? Vamos começar agora a unidade 2, ok? Vamos continuar no isolamento, as aulas presenciais não sabemos quando vamos voltar, mas o foco, o estudo aqui continua, tá? Então, vamos começar a unidade 2, organização dos elementos químicos. Aqui o que eu estou mostrando para vocês, na verdade, essa imagem é do próprio livro, tá? Do próprio material de vocês. Porém, talvez vocês ainda não tenham disponível. Então, eu aconselho que vocês salvem essa videoaula para que vocês possam, né, depois estudar, tirar dúvidas e responder os exercícios, ok? Então, vamos lá. Começo de tudo. Muitos elementos químicos são conhecidos desde a antiguidade, como o ouro, a prata, o cobre, o estanho, o carbono, sob a forma de carvão puro, e o enxofre. Desde a Idade Média, os alquimistas trabalhavam intensamente com eles, utilizando alguns símbolos para representar os elementos e as substâncias que eram então conhecidas, né? Então vejamos alguns exemplos. Então, para eles representarem, né, simbolicamente os elementos com que eles trabalhavam para facilitar, por exemplo, a identificação para eles. Eles faziam essa simbologia, tá? Como vocês podem ver aí, o ouro era um círculo, né? O cobre era um círculo com uma cruzinha embaixo, ok? O inglês John Dalton, cientista que contribuiu muito com os conceitos atômicos, também criou alguns símbolos dos elementos com os quais ele trabalhava. Como a gente pode ver a seguir aí, ó, o carbono, por exemplo, ele era um círculo todo pintadinho, a prata era um círculo com a letra S, né? Então, isso eles utilizavam para facilitar ou ajudar eles a identificar os elementos químicos com os quais eles trabalhavam. No ano de 1814, o químico sueco John Berzelius propôs uma nova estratégia para identificar os elementos, em que cada elemento químico deveria ser representado pela letra inicial do seu nome em latim, tá? O que acontecia? Por certo, gente, essas simbologias ficavam difíceis, às vezes podiam confundir os elementos químicos com o que ele ia trabalhar. E aí, para inovar, para facilitar ainda mais, João Berzelius, né, ele teve essa ideia, propôs essa nova organização, na verdade, essa nova simbologia, né? Então, como é que era feito? Quando tem elementos químicos, por exemplo, que começavam com a mesma letra, como é que eles iam diferenciar, para não confundir, né? Então, vejamos aqui, ó. Quando a primeira letra era comum a outro elemento, ele utilizava para diferenciá-lo as duas primeiras letras. Ou seja, um exemplo, tinha o flúor e o ferro. Mesmo em latim, os dois começavam com a letra F, tá? Então, o flúor deve ter sido descoberto primeiro, ele utilizou a letra F, tá? E tem que ser utilizado maiúsculo, em maiúsculo. Aí descobriram o ferro, também começava com a letra F, né? Mesmo em latim, e aí eles pegaram o E, que é a segunda letra do nome. E aí tem que escrever a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, para poder diferenciar, ok? Aqui, ó, vocês podem ver os novos símbolos na tabela abaixo aí, como foi que foi reorganizado. Então, tirou aqueles desenhos, vamos dizer assim, e agora utilizaram letras, tá? Então, o cobre, como já tinha carbono, né? Já tinha a letra C, para não confundir, pegou a segunda letra do cobre dessa palavra em latim, que seria o U. Então, ficou a simbologia C maiúsculo e a letra U em minúsculo, certo? Eu quero que vocês observem aí, ó, o fósforo e o enxofre na tabela. O fósforo, gente,
começa com F na nossa língua portuguesa, mas em latim é escrito com PH. Então, por isso que a simbologia dele é a letra P maiúscula, certo? E o enxofre? O enxofre, em latim, começa com a letra S, tá? Então, para que vocês entendam por que às vezes o nome começa com a letra e a simbologia é outra, é devido à língua usada, que foi o latim. Ao longo do tempo, na medida em que as pesquisas avançavam, novas tecnologias eram descobertas e usadas, novos elementos foram isolados. Um exemplo muito importante foi a descoberta feita por Lavoisier de que a água ela poderia ser decomposta em substâncias mais simples, e assim revelaram-se dois novos elementos, que foi o hidrogênio e o oxigênio, ok? A partir da descoberta de decomposição de novas substâncias, também foram surgindo novos elementos químicos, tá? E aí, gente, a tabela periódica que a gente vai ver agora começou a ter um número grande de elementos químicos. Então, ela precisaria ser organizada, ela precisaria arrumada de uma maneira que pudesse facilitar os químicos a trabalhar e a encontrar, né, os seus elementos químicos, ok? No nosso dia a dia, o ato de classificar e organizar as coisas, tá, é algo muito corriqueiro. Se você vai para um supermercado, você consegue encontrar o que você procura de acordo com a forma como ele está organizado. Por exemplo, eu quero comprar um shampoo, né? Vou lavar o cabelo. Jamais eu vou procurar onde está os legumes e as frutas, porque na verdade é um produto de higiene pessoal, então eles vão estar organizados, vão estar dispostos numa seção que vai estar com os outros produtos de higiene pessoal, né? Então, assim também os químicos sentiram a necessidade de organizar esses elementos químicos. Para quê? Para que pudesse facilitar na identificação, tá? E na organização, na identificação de seus elementos, ok? E quem foi que fez com que tivesse esse surgimento dessa ideia da tabela periódica, tá? Essa proposta ela foi feita por Dmitri Ivanovich Mendeleev, tá? Que ele organizou os elementos químicos em colunas e em linhas, tá? Vamos passar aqui para a próxima página. Então, os elementos químicos que apresentavam comportamento semelhante, ele começou a agrupar na mesma coluna. Essas colunas ele chamou de famílias ou grupos, tá? Então, os elementos químicos que apresentavam características semelhantes entre si, ele começou a dispor em colunas, isso de uma maneira vertical. Enquanto que outros elementos químicos eles foram arrumados, vamos dizer assim, organizados de acordo com o aumento da sua massa atômica. Então, eles foram organizados em linhas, na horizontal, em que ele chamou de período ou série, tá? As famílias ou grupos, né, estão dispostas em 18 colunas. E os períodos, que é na forma horizontal, né, as linhas, eles apresentam de 1 a 7, certo? Tudo isso para quê? Para facilitar a localização, para facilitar também a organização dos elementos químicos. Hoje em dia se conhece atualmente 118 elementos químicos, tá? E agora vamos saber como é que são os tipos de elementos químicos, certo? O primeiro aqui, ó, é o hidrogênio. Por que o hidrogênio ele está isolado? Por que ele está separado? Porque, na verdade, o hidrogênio é um elemento químico que apresenta propriedades particulares e muito diferentes dos demais elementos químicos que vocês vão poder ver aí, ó, na tabela periódica, certo? Uma das características
principal do elemento químico hidrogênio é que ele só tem um elétron na camada, né? Que ele apresenta só uma. Então a gente pode dizer que ele é exclusivo, enquanto que a maioria dos elementos químicos eles vão ter de 2 até 8 elétrons na última camada, tá? É um elemento químico que ele é considerado mais leve que o próprio ar, então por isso que o pessoal utiliza ele para encher balões, tá? Então vamos lá. Metais. Quais são os elementos químicos que são considerados, né, como metais? Os metais são elementos químicos que eles possuem uma forma sólida, né, a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é um metal líquido, tá? Esses elementos químicos, né, os metais, eles quando são polidos, eles apresentam um brilho. Como exemplo aí, o ouro e a prata, certo? Quando você pega um ouro ou a prata bruto, eles não têm esse brilho, mas quando eles são polidos, quando são trabalhados, aí eles apresentam um brilho intenso, certo? Os metais, eles são elementos químicos bons condutores de eletricidade e calor também, ok? Eles são elementos resistentes, maleáveis e dúcteis, certo? Vamos olhar aí os elementos classificados como ametais ou não metais, tá? São os elementos que vão apresentar, na verdade, a maioria das características opostas dos metais, tá? Então, eles vão existir em estado sólido, como por exemplo o iodo, o enxofre, como também eles vão se apresentar, na maioria deles, também na forma gasosa, que é o que a gente pode ver aí, ó, nitrogênio, oxigênio, carbono, ok? E com exceção, tá, do elemento químico bromo, que ele é um ametal, um não metal, na forma líquida, certo? Eles vão apresentar geralmente 4 elétrons na sua última camada de valência, que a gente também vai aprender isso nas próximas aulas. Na próxima semana a gente já vai entender o que é camada, última camada, certo? Então, próximo tipo aí é os gases nobres. Eles recebem esse nome, gases nobres, né? Porque dificilmente eles vão se combinar com outros elementos químicos. Isso porque eles já apresentam 8 elétrons na sua última camada. Isso significa que eles são estabilizados, tá? É como se todos os elementos químicos da tabela periódica quisessem ser um gás nobre para poder ficar estável, certo? Com exceção aí, ó, do hélio, porque o hélio é um elemento químico, né? Ele é um gás nobre que ele só vai apresentar 2 elétrons na sua última camada, tá? Ele se parece muito em termos de exceção com o hidrogênio. Tá? Ele se encaixa como um gás nobre, mas o fato de ter 8 elétrons na última camada, ele não vai apresentar como característica de ser um gás nobre, tá? Então, essa é a exceção, ok? Então, pessoal, a aula dessa semana acaba aqui. Semana que vem a gente vai avançar no conteúdo, não vamos ter atividades, tá? E qualquer dúvida, vocês podem ir lá no meu WhatsApp, no meu privado, e perguntar, ok? Então, bons estudos, bom final de semana e beijo!